Nosferatu e a fascinante lenda de Mack Sherek, vampiro ou artista. Como um observador oculto, assisto à intrigante e aterradora história que se desenvolve em Nosferatu, uma das primeiras e mais influentes adaptações do clássico Drácula. A narrativa começa na pacata cidade de Wisborg, na Alemanha, onde o jovem corretor de imóveis Thomas Uther é chamado para uma tarefa que mudará sua vida para sempre: vender uma propriedade ao misterioso Conde Orlok, que reside em um castelo isolado na Transilvânia. Ao chegar ao castelo, Thomas se depara com um ambiente que é tanto deslumbrante quanto opressivo. O castelo é uma estrutura sombria, cercada por uma densa floresta e envolta em mistério. Thomas é acolhido pelo conde, uma figura grotesca e esquelética, que possui uma presença intimidante. Orlok tem dentes afiados, como presas, e seus olhos, grandes e expressivos, transmitem uma mistura de sabedoria e terror. Durante sua estadia, Thomas se vê cada vez mais intrigado e apavorado pelo conde. Ele descobre um livro sobre vampiros que o alerta para o perigo que representa Orlok. As páginas revelam que os vampiros se alimentam do sangue humano e são vulneráveis à luz do sol. Thomas tenta ignorar o crescente medo e prossegue com os negócios, mas logo percebe que está preso em um jogo mortal. A tensão aumenta quando Thomas, após um acidente, é incapaz de escapar do castelo. Orlok, sedento por sangue e ansioso para deixar sua terra natal, parte em direção a Wisborg. Em sua jornada, ele embarca em um navio, que logo se torna um cenário de horror. A tripulação desaparece misteriosamente, deixando apenas os caixões do conde a bordo. Quando o navio chega a Wisborg, o horror se espalha, e a cidade é consumida por uma epidemia de peste, que coincide com a chegada de Orlok. Enquanto isso, Ellen, a esposa de Thomas, sente a presença maligna de Orlok em sua casa. Ela se torna cada vez mais ansiosa e perturbada à medida que os eventos se desenvolvem. Em um momento de clarividência, ela descobre que a única maneira de derrotar o vampiro é através do sacrifício. Ellen, com seu coração puro e determinado, se dispõe a fazer o que for necessário para salvar sua cidade e seu marido. À medida que a influência de Orlok se intensifica, as cenas se tornam cada vez mais sombrias e opressivas. As sombras dançam nas paredes, e a cidade é envolta em um manto de medo e desespero. Ellen, ciente do perigo iminente, se prepara para confrontar Orlok. Em um ato de coragem e amor, ela decide se oferecer como isca para o conde, atraindo-o para sua casa com a esperança de detê-lo. Ellen, vestida de branco, espera por Orlok, que chega em sua forma espectral. Enquanto a luz do dia começa a surgir, ela provoca o conde a se aproximar. Com a luz do sol entrando pela janela, Orlok, incapaz de suportar a luz, começa a desmoronar. Em um último ato de sacrifício, Ellen entrega sua vida para garantir a salvação de Wisborg, e Orlok, finalmente derrotado, se dissolve em cinzas. Nosferatu é mais do que apenas um filme de terror. É uma reflexão sobre o medo do desconhecido, da doença e da morte que assombrava a sociedade da época, especialmente após a Primeira Guerra Mundial. A figura de Conor Orlok representa o outro, o estrangeiro que traz consigo não apenas a ameaça física, mas também a contaminação moral e espiritual. A estética expressionista do filme é marcante, utilizando sombras e luzes para evocar uma atmosfera de desespero e incerteza. As composições visuais são cuidadosamente elaboradas, transformando a cidade em um labirinto de sombras e angústia. A fascinante lenda de Mack Sherek, vampiro ou artista. O papel de Mack Sherek como o terrível Conde Orlok gerou uma lenda que até hoje arrepia. Será que Sherek era, na verdade, um vampiro real? A ideia de que Sherek fosse uma criatura das trevas se espalhou principalmente porque ele parecia viver o personagem de forma tão obsessiva que confundiu e assustou muita gente. Aqui estão alguns relatos que alimentaram essa lenda sombria. Primeiro, Sherek se recusava a sair de seu trailer durante as filmagens, exceto quando era absolutamente necessário. Para piorar, ele se vestia como o próprio Conde Orlok mesmo fora das cenas. Era como se ele e o personagem fossem a mesma entidade, o que gerava uma atmosfera de medo e fascínio no set. Outro detalhe perturbador é que Sherek teria desenvolvido uma aversão estranha à luz solar. Ele passou a evitar qualquer lugar iluminado, preferindo a escuridão sempre que possível, como se fosse, de fato, vulnerável ao sol. Isso combinava assustadoramente com o personagem, que também era incapaz de suportar a luz do dia.
Essas peculiaridades, somadas ao fato de que Shrek significa medo em alemão, deixaram as pessoas desconfiadas. Dizem até que ele poderia ter se envolvido com práticas ocultistas ou teria uma real ligação com o sobrenatural. Embora essas histórias sejam provavelmente apenas lendas urbanas, elas revelam o poder que o cinema tem de nos fazer questionar a linha entre realidade e ficção. A lenda de Mack Shrek como vampiro ressalta não só o fascínio que figuras sombrias exercem sobre nós, mas também a forma como o cinema transforma simples atuações em mitos assustadores e eternos. Ao observar essa obra, sou lembrado de que o horror pode ser encontrado nas sombras, não apenas como um elemento de entretenimento, mas como um espelho das nossas próprias inseguranças e ansiedades.